Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do FolhaCast, o podcast da Folha de Londrina. Eu sou Pamela Destácio e hoje a gente vai falar sobre uma iniciativa que conecta inovação, gestão pública e qualidade de vida, que é o novo Prêmio Inovação e Boas Práticas nos Municípios, lançado pelo CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia daqui. Para a gente entender melhor como funciona e qual o impacto dessa premiação, a gente recebe dois convidados especiais, o Thiago Nalim, gerente regional do CREA Paraná em Guarapuava, e o Claudemir Prates, gerente do Departamento de Relações Institucionais do CREA Paraná. Sejam muito bem-vindos. Pamela, uma honra estar aqui e aproveitar esse momento para poder divulgar um pouco essa premiação tão importante que o CREA lança neste ano, né? Trabalho inovador dentro do nosso sistema, e extremamente vanguardeiro, né? Nós não temos nenhum conselho, nenhuma autarquia que tenha uma premiação nesse sentido, focado mesmo na população, no benefício da população, que acho que esse é o grande objetivo, né, Thiago? Isso. Tudo bem, Pamela? Como é que Tudo vai? ótimo, e vocês? Agradecer aqui o espaço então, e a oportunidade para que a gente possa explicar e comentar um pouquinho aos interessados aí do Paraná, né, que possam vir a participar dessa premiação aqui conosco nessa iniciativa agora desse ano de 2026. Bom, vamos começar então com a proposta desse prêmio. Claudemir, por favor, explica pra gente o que é o Prêmio Inovação e Boas Práticas nos Municípios. Você sabe que engenheiro trabalha muito com dados, né? E antes de lançarmos o prêmio, foi um trabalho de estudo muito intenso. Nós conseguimos, com o nosso corpo de fiscalização, passar por todos os municípios do estado do Paraná, os 399, conversar com todas as equipes técnicas desses municípios, sejam engenheiros civis, agrônomos, mecânicos, geocientistas, enfim. Um trabalho de diagnóstico imenso que nós fizemos, a princípio para identificar oportunidades de melhoria, o que o CREA poderia fazer para melhorar a vida desses profissionais. A gente sabe o quão é difícil a vida de um servidor público municipal dentro da engenharia. Em geral, se você pega um município com 2, 3 mil habitantes, a grande maioria do estado do Paraná, aí menos de 20 mil habitantes, você tem uma equipe, né? Um engenheiro que de repente toca várias coisas no município e sofre muito com isso. O cenário nos mostrou isso, Pamela, desse cenário de dificuldades. E foi até curioso, né, Thiago? Porque a expectativa deles era uma ação fiscalizatória do CREA, algo punitivo. Eles recebiam a gente meio assustados, assim. Mas nós levamos um conceito de fiscalizador, porque é a nossa essência, né? Mas um conceito ligado à educação, à prevenção e orientação. Acho que esse foi o principal ponto nessa conversa com todos esses quadros técnicos. E nós vimos, sim, muitas dificuldades de operação. Às vezes a gente fala, o município não consegue dinheiro porque não tem projeto. Como que o engenheiro da prefeitura não faz projeto? Aí você pergunta, mas como que é a tua rotina? Bom, eu acordo 5 horas da manhã, às 6 eu estou na prefeitura, eu tenho projeto para aprovar, tem não sei o quê, tem visita aqui, visita lá, eu tenho que ir para Brasília, eu tenho que ir para Curitiba. Aí você fala, mas quando que você respira, meu amigo? Porque essa é uma realidade hoje dos quadros técnicos dos pequenos municípios. Só que, além de tudo isso, nós vimos também projetos espetaculares, projetos que melhoram a vida das pessoas, seja na área de moradia, na infraestrutura, projetos que trazem qualidade de vida para a população. Muitas dessas iniciativas são trabalhos individuais que usam muita criatividade, né, Thiago? Muita inovação a gente encontra também, porque na dificuldade é o momento que você mais cria. E nós percebemos isso nos municípios. Pamela, confessar para você, quando você vê no município desse uma senhora de quase 80 anos de idade recebendo uma chave da primeira moradia dela na vida, e essa senhora se emocionar e dizer que ela está realizada. E você pergunta por quê, ela diz, porque agora eu consigo comprar nas Casas Bahia. Porque eu consigo fazer um crediário, porque eu tenho um endereço. Isso é trabalho da engenharia pública. Isso é trabalho que você vê soluções aparentemente simples, mas criativas, que conseguem trazer esse bem para a população. E o que o CREA tem a ver com isso, né, Thiago? Isso que a gente fala. O CREA tem o papel fiscalizador, que é a sua essência, mas ele tem o seu papel também de defesa da sociedade, tão importante quanto o ato de fiscalizar. Eu até diria que mais importante, porque se nós pudéssemos evitar a fiscalização, nós evitaríamos. E é o projeto que nós estamos buscando nesse sentido, de trabalhar na educação, trabalhar na orientação, trabalhar na prevenção de qualquer possível infração que aconteça.
Tiago? É isso mesmo, né, Claudemir? Como ele comentou, Pamela, a gente foi para tentar fazer um diagnóstico dos municípios no sentido de identificar aquilo que o CREA poderia contribuir com a formação e o desenvolvimento local e regional. E a gente acabou enxergando também uma oportunidade, né, através desses projetos que são desenvolvidos a nível municipal por essa equipe técnica, como o Claudemir comentou, em grande parte do município por uma equipe bem reduzida, né? Mas a gente tem alguns exemplos com municípios mais estruturados também. E o prêmio ele parte da iniciativa da gente poder mostrar isso para a sociedade, conseguir levar aquilo que está sendo bem desenvolvido na região norte, sul, leste, oeste do estado e facilitar com que os outros gestores que às vezes ainda não têm conhecimento daquilo que está sendo desenvolvido em um município pequeno, um município de médio porte, né? E que ele seja de fácil aplicação para o seu município, né? Ou seja, fazer uma troca de figurinha, uma troca de experiência entre os gestores a nível municipal. Esse prêmio, então, ele surge a partir de um diagnóstico feito sobre esses municípios para destacar pontos de melhoria, seria isso? Isso, na verdade, a gente percebeu nesse diagnóstico que a gente tinha uma oportunidade grande de, através da orientação e da divulgação, contribuir para o desenvolvimento do Paraná. Ou seja, levando essas boas práticas, né? Uhum. Então, assim, a intenção inicial não era a premiação, né? Era a gente fazer um diagnóstico para contribuir de alguma outra forma através de estruturação, valorização, conhecimento, mas percebendo essas iniciativas, né? Essas políticas públicas que os municípios estavam implementando, né? O que estava trazendo de melhoria a nível local, surgiu a ideia da gente fazer uma premiação no sentido de divulgar isso ainda mais no estado do Paraná e poder boas ideias de uma determinada região ser facilmente replicada em outras. É aquele velho ditado, né, que diz que o exemplo não é a melhor forma de ensinar algo para alguém, mas a única. A gente partiu desse princípio, né, de valorizar aquilo que é feito com muito esforço. E uma das visitas que me chamou muito a atenção foi no município próximo da gente, aqui, o município de Açaí, e que um orgulho que o prefeito fala, que o corpo técnico fala das 30 e tantas premiações que o município recebeu. O Açaí é um município de referência, eu diria, para o mundo hoje, né? Uma das 7 comunidades mais inteligentes do mundo. A Açaí já vem configurando aí por 3 anos. E quando você ouve isso, não, estamos no caminho certo, porque reconhecer e valorizar. Mas o prêmio nosso vai um pouco além. Ele valoriza o resultado, sim, lá com a população, mas valoriza principalmente a atuação do engenheiro, do agrônomo, do profissional das geociências que está atuando dentro desse projeto. O responsável técnico, a gente podia dizer assim, né? Nosso grande objetivo é valorizar esse profissional para que ele seja mais criativo, para que ele seja cada dia mais comprometido com o trabalho dele, porque o trabalho que ele realiza nos municípios é o trabalho que impacta direto nas nossas vidas, né? Porque nós vivemos nos municípios, né? Apesar de ter toda essa estrutura política, mas nossa vida é no nosso município, é onde a gente mora, é a nossa casa, é o nosso sistema de saúde, é o nosso transporte urbano, enfim. E esse profissional é o que está 24 horas por dia vivendo e pensando isso. Então, acho que esse incentivo, a ideia do prêmio nasce na valorização desse profissional que, com o seu esforço, com a sua dedicação, ele está conseguindo impactar a vida, às vezes de dezenas, centenas, milhares de pessoas, né, com as suas obras, com seus projetos. E dá um destaque para esses profissionais que estão por trás dessas ações também, São né? heróis. Legal. Esse prêmio, ele está com um edital aberto e tem inscrições em aberto também, né? Vamos falar um pouquinho disso, como que funciona? A gente lançou recentemente, né? As inscrições estão abertas desde o dia 1º agora de abril e o prazo vai até 31 de julho. Então, qualquer município do estado do Paraná que tem aí uma política pública, né? Um projeto de iniciativa diferenciada, que traga benefícios, que já teve algum resultado plausível, né? Que mudou a forma de gerir o município, né? Que melhorou a vida do cidadão, podem inscrever a iniciativa para a gente fazer a avaliação. As inscrições são todas online, né? Então o pessoal basicamente vai encaminhar para a gente ali informações do que é o prêmio, né? Como é que foi desenvolvido, a metodologia, como é que foi aplicado, qual que foi o benefício, o resultado que trouxe para a sociedade e internamente daí uma comissão organizadora vai fazer a avaliação e reconhecer 3 iniciativas daí por categorias. Então a gente acabou também
dentro dos critérios ali, dividindo os municípios por categorias, né? Então, fizemos um mapeamento do Esse é um estado, ponto importantíssimo da gente destacar, né? Porque nós gostamos muito do game, da disputa, do prêmio, mas a competição tem que ser justa. E então nós segmentamos por 3 categorias de municípios, considerando orçamento, corpo técnico, né? Orçamento anual, corpo técnico, enfim, consideramos algumas variáveis que dariam destaque. Então tem municípios que têm uma situação sobre o aspecto da engenharia, da agronomia e das geociências, bem mais consistente do que outros, né? E a gente tentou segmentar por grupos aí, as categorias foram PMG, né? Pequeno, médio e grande município. Então o pequeno município não concorre com o grande, o médio também não. E as 5 categorias aí foram muito bem estudadas, né? Elas envolvem mobilidade urbana, transporte, desenvolvimento agropecuário, desenvolvimento social, a parte de cidades inteligentes também, porque cidades inteligentes é fantástico, às vezes iniciativas tão simples trazem um benefício para a sociedade. Vou citar um outro exemplo aqui que eu vi recentemente em um município, uma solução feita por um engenheiro, algo muito simples. O problema deles é que a população, a partir da 1 da manhã, eles iam até a porta do posto de saúde e esperavam até de manhã para conseguir pegar uma senha, alguns não conseguiam pegar. Então, isso era uma rotina, uma prática usual e diária no município. O projeto feito por esse engenheiro, ele cria um sistema gerenciado pelo nosso bom e velho WhatsApp. Solução extremamente simples, uma solução de WhatsApp integrado com inteligência artificial e conectando essas pessoas a uma plataforma de comunicação. E ele criou ainda um ambiente de agentes públicos de saúde, onde essas consultas passam a ser agendadas por meio eletrônico, sem grande desenvolvimento de tecnologias, grandes aplicativos, como a gente vê nas grandes cidades, como Curitiba. Curitiba tem ferramentas fantásticas, tecnológicas, que muitas vezes o município pequeno não vai ter recurso para fazer. Mas esse modelo chegou em um modelo em que o cidadão, por mais carente que ele seja, por mais dificuldade que ele tenha, atendimento do SUS, ele consegue fazer o seu agendamento, ele consegue pegar uma receita médica e através desse agente de saúde ele recebe o remédio na sua casa. Então é uma solução simples que traz uma qualidade de vida para a população, traz dignidade para o ser humano, né? Acho que assim, são esses tipos de soluções que muitas vezes podemos falar, nossa, eu fiz um grande projeto, como tem alguns, né? E eles serão reconhecidos, né? Quando você vê um projeto de uma escola inteira, toda feita em madeira, tudo em wood frame, tecnologia, obra sustentável, que em menos de 6 meses essa escola vai estar operando, toda ela em madeira, com impacto baixíssimo para o meio ambiente, em um município pequeno. Você fala que obra espetacular, mas que espetacular também essa senhora, talvez de 60 anos, que passava a noite na porta de um posto de saúde, com frio, passando frio, tomando chuva. Hoje ela consegue ter a dignidade de marcar uma consulta de dentro da sua casa e receber o seu medicamento dentro de casa. E muitas vezes alguns sem até condições de mobilidade para ir até o posto de saúde e ficar lá passando a noite. Sim. Então você vê, são iniciativas feitas pela engenharia que muitas vezes não é invenção da roda. São invenções, criações, obras criativas, algo que usa o conhecimento tecnológico para desenvolvimento, é claro, mas que traz um impacto absurdo para a sociedade. E a gente tem que mostrar isso, a gente tem que mostrar o quanto o nosso Estado é maravilhoso, o quanto o nosso Estado cria em cima de tantas dificuldades que nós enfrentamos dentro da gestão pública. Acho que até é importante destacar isso que você colocou, né, Claudemir, que a iniciativa também não precisa ser nada novo, né? Então, nem revolucionário. Né? O pessoal pode aplicar uma melhoria, alguma adaptação que é viável para o município, né, e permite uma inclusão maior, e também escrever o projeto. Então, a ideia é justamente essa, né? A gente verificar também aquelas adaptabilidades que melhorem o resultado da eficiência daquele projeto. Esse foi o grande motivador de nós incluirmos o Boas Práticas no nome do prêmio. Né? Acho que foi a razão de ser do nome estar composto dessa forma. E tem algumas categorias dentro dessa inscrição, né? Onde você pode colocar o seu projeto. Isso. A gente acabou elencando em 5 modalidades, né? São 5 categorias ali de inscrições de projeto. O pessoal pode escrever o projeto lá. E elas são bem abrangentes, na verdade, né? Meio ambiente, saneamento e resíduos, né? Que engloba toda essa parte de questão de tratamento de lixo, né? Reciclagem, enfim. A parte de infraestrutura, mobilidade e transporte, então também essa facilidade de ir, vir, locomoção, inclusão, né? A parte de desenvolvimento regional integrado, então o potencial que o município tem para poder unir forças
privado, né, parte pública, e trazer benefícios ali para aquele ambiente, fazer integração entre municípios a nível regional. Integrações conjuntas, por exemplo, na parte de resíduos sólidos, né? Por exemplo, um município com 2, 3, 4 mil habitantes, para ele ter uma política de tratamento de resíduos é muito caro. Mas no momento em que ele faz uma solução integrada entre um consórcio de municípios, é uma boa prática. E isso tem no Paraná. Nós identificamos isso no nosso Acho legal trazer material. esses exemplos práticos assim também. Aí a gente também tem desenvolvimento rural, né? Então a gente tem percebido também assim o crescimento desenfreado, né, dos centros urbanos. Então existem também várias boas práticas no nosso estado em que o pessoal tem conseguido reter a população rural, né? E o que ele tem feito, né, para que o pessoal continue vivendo na área rural, né? O que ele trouxe de desenvolvimento. Então assim, o que a gente percebeu é que eles têm trazido a mesma comodidade, né, que o pessoal teria num centro urbano, né, com a qualidade de vida, às vezes, daquela pessoa que tem interesse em morar num lugar com área mais verde, né, mais afastado um pouquinho do centro. Então, assim, tem várias iniciativas também nesse sentido. Vamos dar 2 exemplos aqui, que eu creio que o Paraná está se tornando uma referência e a engenharia passa diretamente por esse processo. Hoje no Paraná há um grande programa de pavimentação de estradas rurais e um grande programa do governo do estado, só que o programa só funciona se eu tenho a engenharia local fazendo todos os projetos, enfim, fazendo todos os estudos de onde vai pavimentar e como vai pavimentar, né? Porque as soluções são técnicas. E tem os programas também, que é algo relativamente simples, mas como o Thiago colocou, talvez seja a grande ferramenta hoje que mantém o homem no campo, é a interoperabilidade, é ele ter a sua conectividade, ele ter uma internet boa dentro da sua propriedade rural. E alguns exemplos que nós vimos no sudoeste do Paraná, por exemplo, você ter praticamente grande parte da malha de estradas rurais pavimentadas, ou seja, você mora no sítio, mas você tem um asfalto com acostamento, com qualidade, que vai até a porta da sua residência, e você tem uma qualidade de internet igual ou melhor do que se tem dentro de uma cidade. Nós vimos exemplos, né, Thiago, de famílias, né, filhos, netos convivendo no mesmo ambiente, numa propriedade rural, mas com acesso a serviços, com acesso a cidades, de uma maneira muito tranquila, em cidades pequenas do interior. Acho que isso é qualidade de vida, acho que isso é manter o homem no campo, porque é onde ele gosta de viver. Ele não quer viver na cidade, em grandes prédios. Ele tem uma característica diferente. E é a gestão pública aproveitando as oportunidades através da engenharia para identificar isso, identificar o que a sua população quer, né? E trabalhar essa questão. Isso é a essência do CREA, eu sempre falo, porque nós estamos em defesa dessa sociedade, em defesa dessas pessoas, né? Não é criar hábitos diferentes para elas, mas é trazer a felicidade, né? Hoje, quando eu citei açaí aqui anteriormente, é sempre acho que tem que ser sempre uma referência para todos nós aqui em pequenos municípios. Açaí não fala em desenvolver tecnologia, isso é secundário. Se você for ver os princípios do município de Açaí, ele fala em educação, ele fala basicamente educação, e cidade inteligente é cidade onde tem pessoas felizes. Acho que esse é o conceito que Açaí trouxe para a gente, e é um conceito muito real de vida, né? De defesa da sociedade. Acho que esse princípio nós estamos tentando deixar ele no DNA do prêmio o tempo todo, sabe? Uhum. A outra categoria, inclusive, seria cidades inteligentes, né? E acho que quando a gente pensa em cidade inteligente, vem automaticamente na nossa cabeça tecnologia. E é muito importante isso que você falou, porque engloba várias outras áreas por trás que impactam diretamente na qualidade de vida da pessoa no campo ou na cidade, né? Há quem diga que tecnologia não deve ser uma atividade fim do poder público, né? Ela acontece quando você tem educação. Eu acho que o investimento na educação e no básico é o que te proporciona o desenvolvimento de tecnologias no futuro, né? A gente vive sem tecnologia, mas ela é necessária hoje, né? Nós precisamos dela, mas ela é uma consequência de estudo, é uma consequência de investimentos em educação. A gente defende muito isso. Legal. Importante também a gente comentar, né, Pamela, que são pequenas iniciativas da gestão pública, né, que permitem esse grau de inovação, né, a aplicação desses projetos e dessas iniciativas. Então, até o caso que o Claudemir cita aqui do município de Açaí, né? Várias iniciativas partiram do quê? De um diagnóstico que foi feito junto à população. Então, identificar o que o cidadão está precisando, o que eu preciso melhorar, né? E não implementar algo que talvez não vai impactar, ou algo que naquele momento não é uma prioridade para o cidadão municipal.
E a gente tem uma tendência a querer tropicar algumas soluções que para a gente não serve, talvez, né? Você pegar grandes modelos de municípios, sei lá, de Barcelona, deu certo em Barcelona, vamos aplicar aqui em Jacarezinho, em Capitão Leônidas Marques. Essa tropicalização da tecnologia é algo que preocupa. E é algo que você pode trabalhar desde a base, desde o ensino fundamental, o ensino médio. Você pode trabalhar uma construção que vai além da melhoria da educação, vai o senso do pertencimento de quem vive nas cidades, né? A partir do momento que eu consigo contribuir com a melhoria da cidade, é a minha casa, é a minha cidade. Esse senso de pertencimento é o maior valor que a gente pode agregar para o cidadão. Acho que isso que o Claudemir colocou também é uma questão que a gente tem percebido bastante nessas cidades que têm buscado adotar as práticas mesmo de cidades inteligentes, né? Que nem bem a gente já colocou aqui, você comentou que não é só tecnologia, né? Mas é despertar esse senso de pertencimento, né? O cidadão saber que aquilo é dele, né? Então ele tem que cuidar, tem que zelar e tem que contribuir para que cada vez tenha um ambiente mais agradável, né? Mais inclusivo, né? Então acho que são pequenas iniciativas, né? Na verdade, que estão melhorando aí o dia a dia dos municípios aqui no Paraná. Legal. Bom, então todas essas categorias, elas são áreas estratégicas que acabam impactando o desenvolvimento tanto da área rural quanto da área urbana, né? Todas elas acabam sendo contempladas. E aí são distribuídas essas categorias, também são distribuídas as categorias dos municípios, né? Como a gente falou, pequenos, grandes e médios. Então, tem um olhar mais específico para cada cidade, para que seja igualitário, vamos dizer assim? Eu diria que quando nós definimos o regulamento, nós trouxemos, olha, nós vamos jogar esse futebol, mas dentro de uma regra e de um companheiro que tenha a igualdade de condições de competição, né? Uhum. Eu vou usar o exemplo do futebol que nós conversávamos. Eu não vou pôr o Real Madrid para jogar com o nosso querido Londrina aqui, porque seria uma coisa desumana. Mas eu tenho níveis de competição, né? Acho que quando nós definimos alguns critérios, a gente trouxe aquilo que, valorizando o maior esforço, né? Ou seja, quanto maior esforço do município, mais condições ele vai ter de competir com quem também está tendo esse maior esforço, né? De repente com uma equipe técnica um pouco menor, mas que ele tem boas práticas e tem iniciativas. Que esse talvez seja o mais criativo, né? Que na dificuldade, esse é o que passa mais dificuldade no seu dia a dia, né? Então ele está tentando, nós somos um sistema igualitário, acho que é isso que a gente poderia definir nesse aspecto. Mas eu acho que o mais importante, né, Tiago, do prêmio não é essa competição, né? Apesar de a gente ter esses níveis, esse critério, eu acho que o grande vencedor do prêmio é o gestor público que vai receber uma lista de boas práticas de quem é similar a ele, quem passa pelos mesmos problemas, quem sofre as mesmas dificuldades que o outro. E, de repente, a gente não tem esse fórum, não tem esse espaço onde eu, de repente, prefeito aqui de uma cidade, o Tiago de outra, que eu possa, olha, Tiago, o que eu fiz aqui que interessante, opa, isso aí me interessa. E a gente criar esse ambiente, né? Acho que o prêmio traz muito disso, né? Do multiplicar essa boa experiência para outros municípios. Ele é mais como incentivo, né? Como incentivo, exatamente. Ia comentar que é uma forma da gente propiciar, né? Essa conversa, essa troca de informações das iniciativas que um município similar tem feito, né, e que tem dado certo. Porque às vezes o gestor pode interpretar que tem que fazer um investimento muito grande. Na verdade, talvez seja algo mínimo, né, de esforço que ele tem que fazer, de investimento, que pode dar um resultado muito amplo, né? E outra coisa que eu queria comentar, né, a gente pensou, né, claro que como é uma competição, né, a gente ter algumas regras para que também tenha uma competição mais justa, né, entre que eles todos possam galgar, chegar a uma premiação, um pódio. Mas ele não é engessado. Então, ao decorrer, né, dos anos da premiação, o município que entender que ele está mais qualificado, né, o exemplo que o Claudemir deu, por exemplo, o nosso Londrina aqui, né, foi se qualificando, foi melhorando e falou assim, hoje eu estou apto a jogar com o Real Madrid. Então, ele pode, se ele quiser, né, numa próxima edição, pedir para participar numa categoria acima. Ele nunca pode participar numa categoria abaixo, né? Que a gente achou injusto uma equipe, por exemplo, mais qualificada participar com uma menor, né? Mas ele pode sim, se ele entender, né? Se ele ficar numa classificação menor, ele falou assim, não, mas eu quero participar com os grandes. Então ele tem essa possibilidade. Entendi. Uma coisa que ficou bem
forte. Foi uma reunião que nós promovemos com 20 engenheiros, servidores públicos municipais, de todas as regiões do Paraná. Nós fizemos um laboratório, né, Tiago, podemos chamar assim, e fizemos uma conversa para discutir os detalhes do prêmio, o que eles achavam. E durante a nossa reunião, eles começaram a citar exemplos de coisas que eles fizeram, que é coisas que eles é gratificante para eles falar do projeto que eles fizeram. E na própria reunião, eles começaram a fazer uma troca de experiências, porque aquele grupo nunca tinha tido uma oportunidade de se reunir dessa forma, uma discussão desse nível, né? Então eu penso, naquele momento nós até conversávamos em off, dentro da reunião online, assim, nós conversávamos, falei assim, acho que acertamos o alvo. Porque acho que essa troca de experiências é o que a gente deseja, né, com o prêmio. Que ela aconteça com mais frequência. Que eu possa aqui criar um projeto sensacional e dizer, olha, eu me inspirei no projeto aqui de Biporã para poder fazer esse projeto em Londrina. Acho que isso é gratificante para quem fez o projeto inicial e também para quem soube aproveitar essa oportunidade e desenvolver algo similar. Porque o ganho, não é para eles, não é para nós, é para a sociedade. Legal. Quais vão ser os principais critérios de avaliação dos projetos? A gente definiu, então, também algumas linhas de raciocínio, né, para ver o resultado, né, a prática, qual que é a melhoria que propiciou, né? Então, eles vão ser avaliados com relação ao impacto social e econômico, né? Então, questões mesmo de receita, inclusão, né, social, emprego, né? Então, o que melhorou na vida do cidadão em relação àquele projeto com relação a esse item. Um outro item seria a inovação, né? Então, quão novo é aquela iniciativa, né? Ou qual a modificação, a melhoria que ele fez numa iniciativa já conhecida, né? Mas que trouxe ganho real também para aquele projeto. Um outro item seria a sustentabilidade e meio ambiente, também focado na questão do impacto que isso pode ter em relação à cidade, em relação à área rural, né, ao meio ambiente como um todo. A eficiência e resultado, aí medir mesmo, né, o que trouxe de resultado, redução na geração de lixo, né, arrecadação para o município. Redução do déficit habitacional. Né, vários itens daí medido na prática. Aí um outro ponto importante, que talvez seja, acho que o ponto crucial aqui, que a gente tem até reforçado, é a avaliação sobre a viabilidade e replicabilidade. Então, o quão aquela iniciativa, independente do porte do município, pode ser facilmente replicada em qualquer outro tipo de município, categoria do município do nosso estado, né? E, por fim, a questão da estruturação técnica municipal, ou seja, quão preparado está aquele quadro técnico do município para poder garantir a longevidade do projeto, né? Que ele continue sendo gerido, implementado e trazendo cada vez mais e mais resultados. Então, seriam esses eixos, né? O pessoal vai atribuir notas e a nota máxima de cada projeto pode chegar a 100. Então, a gente acabou atribuindo alguns pesos também para esses critérios aí de avaliação. Uhum. E, paralelamente, acho que é importante destacar também o trabalho que nós fazemos pelo CREA Paraná, de orientação e de capacitação desses corpos técnicos dos municípios, né? Nós temos o nosso portal do servidor público, temos lá um rol de pelo menos 90 cursos online gratuitos profissionais, muitos cursos ligados à gestão pública, como fazer uma licitação, como montar um projeto em BIM, que é uma tecnologia agora que os municípios estão sendo obrigados a se adaptarem, né? Nós estamos investindo muito em capacitação, tanto em curso online quanto em ações presenciais feitas aí em parceria com as nossas associações de classe, as entidades de classe que nós chamamos dentro do CREA. Então o CREA não está medindo esforços para fazer investimentos também para qualificar cada vez mais esse corpo técnico, essas equipes, né? Então não é simplesmente jogar um prêmio no ar, mas também nós estamos tentando dar uma estrutura, dar condições para que esses técnicos desenvolvam o seu trabalho da melhor forma possível, com o máximo de técnica possível, né? Hoje, se qualquer cidadão, né, gestor, entrar no nosso portal lá do CREA, ele consegue acessar uma série de conteúdos técnicos, né, que a gente já tem algumas iniciativas, essas, por exemplo, que o Claudemir comentou, quero fazer um projeto de eficiência energética no município. Então, a gente tem um conteúdo já publicado, né, sobre quais são os passos, os caminhos, onde eu posso buscar recursos, como que eu tenho que estruturar, parte de mobilidade e vários outros assuntos, né? Trouxe aqui 2 exemplos bem rápidos. E a ideia, na premiação desses projetos vencedores, é a gente
continuar construindo esses conteúdos e deixar como vitrine para que o município, lembrei que o município tal foi premiado no quesito lá, né, de meio ambiente, eu queria saber como é que ele fez. Então, ele consegue fazer um download de um documento lá que foi publicado para poder fazer a implementação no município. Como então, se fosse uma consultoria rápida. Exatamente. Legal. E o nosso sonho é que nós consigamos construir no Paraná, em parceria com os municípios paranaenses, um grande banco de projetos, um pool de projetos. Porque, veja bem, eu citei um projeto aqui de uma escola feita em madeira, né? É um projeto inovador, um projeto novo. A gente não conhece nenhuma obra desse porte ainda no Paraná, essa talvez seja a primeira. Mas é importante que outras aconteçam. E é importante que outros municípios tenham acesso, porque se eu tiver esse projeto, para eu poder customizar esse projeto, é uma situação para quem tem pouco tempo, para quem tem pouco recurso. Começar esse projeto do zero, estamos fazendo um projeto quase 1 ano de construção desse projeto. Então você acaba, o teu esforço aqui vai ajudar outros municípios, mas você sabe que o esforço dos outros municípios vai te agregar muito mais valor do que esse projeto que você está entregando para esse banco de projetos que a gente defende tanto aqui no estado do Paraná. Legal. E vocês têm exemplos de boas práticas aqui no Paraná mesmo, ou no Brasil, que servem ou podem servir como inspiração? Olha, essas não faltam. Eu citei essa da escola sustentável. Nós ouvimos recentemente o projeto de um barracão todo feito com estruturas metálicas de containers, né? Você tem uma estrutura toda feita em container, em menos de 1 mês de construção, você consegue ter um barracão gigantesco para o município, enfim. Outro exemplo importante nas cooperativas, né, de reciclagem de resíduos, que é uma coisa tão importante. E esse é um projeto que pode ser consorciado entre municípios. Tem exemplos disso no Paraná hoje, integrando cooperativas de catadores, dando dignidade a esses trabalhadores, né, tendo uma cooperativa, tendo a coleta seletiva de lixo em pequenos municípios, que ainda é uma dificuldade no nosso estado. E por aí vai, se a gente pegar o exemplo, por exemplo, da pavimentação asfáltica em zona rural. Hoje se fala muito em pavimentação em concreto CBOQ, o que é melhor, o que não é. Eu acho que você tem os dois exemplos, né? Hoje uma pavimentação em concreto que tem o dobro de durabilidade, enfim, muito mais resistência e algo muito mais fácil de manutenção, né? Talvez um investimento um pouco menor, mas que tem um ciclo de vida bem maior. Eu acho que daí vai, nós temos vários exemplos na agricultura orgânica, né? O projeto, por exemplo, temos um projeto em Ubiratã, onde o município, esse o CREA já é parceiro do município, chama o projeto Campo Fácil. Ele atende lá mais de 500 produtores da agricultura familiar, com assistência técnica, com produtividade. Não é porque você é da agricultura familiar que você tem que trabalhar para comer, não. Eles estão tendo dignidade, estão tendo produção. E o município tem dispositivos hoje que ele consegue. Esse produto certificado na agricultura familiar, o município adquire esses produtos sem licitação e distribui na rede escolar do município. Acho que são exemplos como esse que a gente traz, que são soluções que a engenharia vai encontrando e que traz como eu vou repetir de novo, sendo repetitivo, né, que traz essa qualidade de vida para a população, né, que traz felicidade para as pessoas. Todos esses projetos poderiam ser inscritos, então? Todos, sem dúvida. Inclusive até aquele do WhatsApp lá, que eu achei genial pela simplicidade e pela efetividade que ele está apresentando nesse município, né? A gente falou bastante do impacto para a população e o impacto agora para os profissionais das áreas, né, de engenharia, agronomia e geociências. Como vocês enxergam isso? Vou resumir 2 palavras aqui para dar deixa para você falar, Thiago. Valorização profissional. Eu acho que nós temos uma luta incansável por isso, né? E acho que esse é o principal ponto que a gente traz para o profissional. Mais uma forma, né, que a gente evidenciou de destacar a importância do profissional, né? Então, mostrar aquilo que está sendo feito, que às vezes nem sempre é visto dentro do município, né? Então, às vezes passa desapercebido pelo cidadão, às vezes passa desapercebido até pela gestão municipal, né, que não consegue reconhecer o quão importante, né, a quantidade mensurável, né, de benefício, né, que ele trouxe, de impacto positivo que ele trouxe para o cidadão local, para o município, né, esse desenvolvimento. Então, acho que a palavra para resumir é isso, né, valorização. Imagine um município que tem em seu orçamento algo em torno de 50 milhões de reais ano.
E esse município chega para você e fala, olha, a minha estrutura de engenharia esse ano captou 250 milhões de reais de investimento em obras, infraestrutura dentro do município. Se a gente parar para mensurar o que esses 250 milhões, que são 5 anos de orçamento do município, isso investido em 1 ano no município, em serviços diretos, em trabalho, emprego e renda, o tamanho, benefício e impacto que esse grupo de engenheiros está trazendo para esse município e para a população, em todos os aspectos, né? A gente fala muito no desenvolver infraestrutura, mas o que ele traz em ganho direto, em ganho em benefícios em emprego e renda, é algo às vezes até difícil de se medir, difícil de você chegar numa posição e dizer, olha, foi tanto X, Y, Z o valor, porque é difícil de você chegar num ponto de tão bom que é, de você ter uma definição do que foi de fato concretizado em benefício para esse município, né? Então, até importante isso aí também que o Claudemir colocou, Pamela, que a gente tá falando assim de projeto, às vezes o pessoal lá que está ouvindo ou vendo a gente vai falar, mas é só uma edificação, é só uma pavimentação, uma drenagem, né? Mas existem várias iniciativas também de desburocratização, que pode acelerar a instalação do empreendimento, que vai gerar renda, né? Que vai gerar emprego, né? Então, a gente tem casos aí já no estado, por exemplo, de municípios fazendo a parte de licenciamento ambiental, né? Que antes eram concentradas pelo estado, então hoje tem agilizado ainda mais o funcionamento de empresas, né, que precisam passar por essa avaliação. Então, não são só edificações, né, obras, né? Então, envolve toda essa parte também de gestão e de desburocratização do processo produtivo, do processo de desenvolvimento do município como um todo. Legal. E o CREA pretende tornar essa iniciativa permanente ou dar continuidade, eventualmente? A ideia é justamente essa, né? Então, é o ponto inicial agora em 2026 e a gente quer transformar isso numa política perene, né? Então, anualmente, a gente fazer uma edição da premiação para que a gente possa ir instigando cada vez mais o pessoal a querer participar, a querer mostrar sua boa prática, né? A querer levar o seu município como vitrine. E a consequência disso é aquilo que a gente já tem comentado aqui, né? É que permitir cada vez mais outros municípios perceberem esse impacto, né, que teve e copiar a iniciativa lá para o seu. Legal. Nós temos premiações no CREA que nós já trabalhamos há quase 20 anos, né? Nós comentávamos numa reunião de planejamento, olha, eu quero ver o Prêmio Inovação e Boas Práticas dos municípios daqui a 20 anos. A evolução que esse processo todo vai ter, né? E o tamanho e benefício que ele vai gerar, talvez uma iniciativa aparentemente simples, né, mas que vai trazer um impacto, a gente não temos a menor dúvida de que vai ser bem substancial e importante para todo e qualquer gestor público, para todo e qualquer servidor, aí, engenheiro que nos assiste, aí, engenheiro, agrônomo, geocientista, que atua hoje nesse trabalho fantástico que é feito dentro das gestões públicas municipais. Legal. Tem alguma outra informação que vocês queiram dar também? Algum complemento, algum dado que ficou faltando, talvez? Não, acho que é só o desafio, né, de convidar todos os gestores públicos, os servidores públicos municipais, quem atua na administração direta nos municípios, para que participe, valorize o prêmio, é uma forma, é um reconhecimento para o trabalho que todos vocês fazem, que não é fácil, né, desde um processo eleitoral, o mandato, esses 4 anos, é pura dificuldade, um prefeito. Eu acho que é difícil o prefeito que deita e dorme tranquilo uma noite sequer, porque ele tem uma casa gigante para gerir e os nossos engenheiros, que os nossos gestores públicos entendam que os engenheiros estão ali para auxiliar, para trazer esse desenvolvimento, para facilitar um pouco essa dificuldade de tirar o sono dele, né? Os nossos engenheiros estão aí para isso, eles fazem um trabalho espetacular. E vamos conseguir, sim, valorizar a engenharia paranaense, valorizar a gestão pública paranaense, aí, que sem dúvida a nossa premiação vai ser uma referência para o Brasil e quiçá para o mundo. Aí. E também convidar, né, o cidadão que está escutando e está vendo a gente aí a indicar também para o município, né? Às vezes ele percebeu lá um impacto positivo que teve e às vezes o corpo técnico ou o gestor não percebeu a relevância que teve para aquele grupo de cidadãos, né, ou para a população total. Mas então indicar também, escreve esse prêmio lá, a gente viu que vai ter uma premiação do CREA, né, podia levar essa iniciativa aqui do nosso município aí para o estado do Paraná, né? Então convidar também aí todas as pessoas que estão nos ouvindo aí, nos vendo, para que possa também
sugerir ao município a inscrever lá uma iniciativa boa prática para levar o seu município aí para o resto do Paraná. Fica uma expectativa grande de crescimento para todos, né? Nesse sentido, para a cidade inteira, no geral. Bom, para a gente encerrar, então, fica o reforço. Os municípios interessados podem se inscrever até o dia 31 de julho, às 5 horas. Todas as informações estão no site do CREA, junto com o edital e o regulamento. Exato. Certo? Bom, a premiação acontece no início de dezembro, dia 2 de dezembro. Importante. Vai acontecer na cidade de Foz do Iguaçu. A cerimônia de premiação vai acontecer no dia 2 de dezembro em Foz do Iguaçu. Todos os vencedores, 2 de dezembro. Todos os premiados serão convidados a participar, corpo técnico, gestores públicos municipais. A gente vai fazer um grande workshop lá de apresentação desses trabalhos. Hein? Legal, legal. Bom, é uma oportunidade também de inspirar outras cidades, né? Mostrar como a inovação pode transformar a vida das pessoas na prática, vai muito além do reconhecimento, acredito. Bom, quero agradecer muito a participação, Thiago, Claudemir, muito obrigada por essa conversa e obrigada também a você que nos acompanhou. Até o próximo episódio.